privilégio estarmos aqui reunidos para adorar o Senhor, para render graças ao único que é digno de todo louvor e de toda adoração. E hoje nós seguiremos na continuidade da exposição do Evangelho segundo Lucas. Abra sua Bíblia, no capítulo 17, nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 10. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás? Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também, vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Bondoso Pai, essa é a Tua palavra. Fale aos nossos corações pelo Teu Espírito Santo. Deus meu, não tenho nenhuma capacidade em mim de comunicar esta verdade e as profundezas do que há na Sua palavra. É por isso que nós precisamos do Teu agir nessa noite. Derrame Seu Espírito neste lugar. Fale pelo Teu Espírito e pela Tua palavra, que é viva e eficaz, e capaz de discernir juntas e medulas. Fale aos nossos corações. É o que, como igreja, clamamos a Ti. Amém. Irmãos, eu estava olhando há quanto tempo estamos caminhando em Lucas, e vai fazer já 2 anos e meio aproximadamente. Vocês acreditam nisso? E nós estamos no capítulo 17. Tem muito chão pela frente ainda, mas que privilégio é a gente ter pego um evangelho e vir caminhando passo a passo, vendo os ensinos diretamente de Jesus Cristo. Palavras que a gente pode colocar abre aspas e fechar aspas, porque foi assim que o verbo pronunciou aos seus discípulos. E a palavra foi construída e viajou 2000 anos até aqui onde estamos, para podermos desfrutar dessa maravilhosa graça que nos foi revelada em Cristo Jesus e nas Escrituras. No livro de Mateus, no capítulo 18, e também em Marcos, no capítulo 9, verso 42, existe um paralelo parcial desse texto de hoje. São referências cruzadas. E nessas referências cruzadas, o ambiente onde acontece isso que foi dito, eles estavam em Cafarnaum, Jesus com seus discípulos. Cafarnaum era uma cidade que ficava ali perto do mar da Galileia, bem às margens. E nesse ambiente, Jesus estava com seus discípulos, que é o que aqui para nós é importante. Nós não conseguimos dizer ao certo se esse capítulo 17 é uma concatenação de diversos ensinos, ou se de fato aconteceu. Se foi em Cafarnaum ou em outro lugar, não conseguimos precisar. Mas o que é fato e o que é relevante para nós durante essa pregação deste sermão é que Jesus estava junto com seus discípulos. E a passagem de hoje contempla ensinos solenes do Senhor Jesus, que numa primeira lida parece que tem um monte de assunto em um lugar só. Mas que texto, parece que estranho, parece que Lucas viajou na maionese, juntou um monte de coisa em um lugar só.
Mas eu digo que isso não é à toa. O Senhor aprove relatar desta forma. E a linha de raciocínio que conecta todos esses pontos, eu aqui vou chamar de viver cristão. O viver cristão, ele é pautado no amor a Deus sobre todas as coisas e no amor ao próximo como a ti mesmo. Estes dois amores, vou pôr entre aspas, é o que vai nortear toda esta passagem. E quando a gente fala de amar o próximo e de amar amar ao Senhor, nós estamos falando de uma abdicação completa da nossa própria causa, das nossas próprias vontades, para que nós possamos viver para o avanço do reino de Deus. O Senhor escolheu uma igreja, e Ele vem trabalhando e santificando nessa igreja, para que o seu reino avance nessa terra. Para que chegue o dia, como cantamos agora, em que diremos, Maranata, ora veio, Senhor Jesus. E esse dia se aproxima, irmãos. E é por isso que, se você não creu no Evangelho, abra seus ouvidos, enquanto o tempo de misericórdia existe. E Jesus, neste texto, nestes 10 versículos que nós estudaremos nessa noite, eu consegui organizar em 5 ensinamentos. Alguns irmãos separaram em 4, mas eu entendi que ficaria um pouco mais completo se trabalhássemos em 5 temas principais, em 5 assuntos. O primeiro assunto é: ai do homem que fizer uma ovelha do Senhor tropeçar. O segundo é: repreendendo um irmão para que haja cura. O terceiro é que o perdão é ilimitado. O quarto é que a força motriz deste perdão e do viver cristão está na fé em Cristo Jesus. E o quinto ponto é um viver para servir. Então, iniciamos pelo primeiro tema. Ai do homem que fizer uma ovelha do Senhor tropeçar. E eu farei leitura novamente dos primeiros 2 versículos. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Meus irmãos, em um mundo regido, governado pelo pecado, é inevitável que escândalos e tropeços aconteçam. Na realidade do mundo, esses tropeços, esses escândalos são absolutamente constantes. Enquanto estamos aqui, milhares, se não milhões de escândalos estão acontecendo neste instante. Se você chegar do seu trabalho, tomar um banho, ligar a sua TV e colocar em qualquer jornal, e ficar 1 hora com a sua TV ligada, você vai ter 1 hora de escândalos. De homens, de mulheres, de governantes. A palavra de Deus, irmãos, nos diz que o mundo jaz no maligno. E é por conta disso que esses escândalos e tropeços acontecem minuto após minuto. O pecado destruiu tudo aquilo que Deus havia criado e Ele tinha dito que era bom. É por isso que o apóstolo João, lá na primeira carta dele, no finzinho das Escrituras, ele nos adverte que nós, os cristãos, não podemos amar o mundo, nem as coisas que existem no mundo. Não existe uma forma de concatenar um discípulo de Cristo com os flertes e o viver constante de uma vida de prática de pecado. As coisas não se conectam. E nessa passagem de hoje, quando usa o escândalo, no original essa palavrinha ela tem um significado, irmãos, ligado à armadilha. Como se fosse algo de fato preparado para capturar, para enredar a atenção, roubar o tempo. Existem algumas traduções, a NVI, por exemplo, usa tropeços. Fica então claro para nós que por conta desse pecado que entrou no mundo, é inevitável que tropeços existam.
e que eles aconteçam constantemente. Mas o ensino de Jesus aqui, aos seus discípulos, revela que existe uma gravidade quando isso acontece. Existe uma consequência dura para quem fizer um dos pequeninos tropeçar. E quem fizer mal a um dos pequeninos, a um dos filhinhos amados do Deus Altíssimo, Jesus deixa um dos ais da Escritura para esta pessoa. Aqui em Lucas nós vimos o Senhor usando essa advertência. Em algumas vezes, lá no capítulo 6, não precisa abrir, no verso 24 e 26 ele usa, no capítulo 10, verso 13 ele usa, no capítulo 11, do 42 ao 52 ele usa, no capítulo 22, verso 22 ele usa. E sempre que o Senhor pronuncia, ai daquele, ele não está falando dos seus filhos. Ele não está falando daqueles que estão no aprisco de Jesus Cristo. Ele aqui em Lucas, ele se referiu várias vezes a falsos mestres, a fariseus, aqueles que deturpam a fé no Senhor Jesus. Ai daquele que fizer um dos pequeninos do Senhor tropeçar. E esse ai do Senhor é o derramar do cálice de justiça do nosso Deus. Por muitas vezes você escuta pessoas falando do amor de Deus. Ele é bom, realmente é muito bom o amor de Deus. Mas nós não podemos esquecer que um outro atributo do nosso Deus é justiça. E por conta da santidade dele, ele não pode coexistir com o pecado. E é por conta disso que o filho dele foi moído naquela cruz. Porque Jesus foi feito pecado em nosso lugar. Um ai do Senhor é reservado para aquele que fizeram mal a um pequenino do Senhor. Essa pedra de moinho citada nesta passagem de Lucas, ela é uma pedra grande, circular, que era presa a um boi, a um jumento, a um cavalo, e ele ficava rodando em torno do próprio eixo dessa pedra, e essa pedra ia girando e ia moendo os grãos que ali fossem colocados. Uma pedra extremamente grande e pesada. E a palavra diz que é melhor morrer afogado, amarrado em uma pedra dessa, do que receber a dureza da justiça que será derramada sobre quem fizer um dos pequeninos tropeçar. O juízo do Senhor será severo para todos aqueles que militam contra o Evangelho. Todos aqueles que militam contra a igreja de Cristo Jesus. Você já pensou que desesperador que deve ser morrer afogado? Agora pensa que esse cara que está morrendo afogado, ele está indo para a profundeza. A pedra amarrada a ele não permite nem ele subir, submergir para respirar. A cena deve ser terrível. Mas imagine que isso é melhor, morrer desse jeito, do que fazer um dos pequeninos sofrer. Ai daquele. Essa advertência ela é pesada. Ela é direcionada a falsos mestres. Aqueles que deturpam as verdades do nosso Deus. No estudo da semana passada, o Marcinho pregou sobre isso, na parábola do rico e Lázaro. Vocês viram o tamanho da dureza, da pena que é derramada sobre aqueles que profanam e que não creem na obra redentora de Jesus Cristo. Aquele rico pedia para que Lázaro umedecesse a pontinha do dedo e colocasse em sua língua para o refrescar, porque ele estava no Hades. A condenação já foi dada para quem não está em Cristo Jesus. Se você que me ouve hoje se enquadra num perfil de perseguidor de Cristo, ou daqueles que são indiferentes a Cristo, saiba, irmãos, que o tempo de misericórdia é hoje. Possivelmente aqui eu não tenho perseguidores de Cristo. Se tivesse, já tinham vindo aqui me tirado, tomado o microfone da minha mão. Mas talvez aqui hajam pessoas que sejam displicentes a Cristo Jesus. Pessoas que vivem no mundo e tentam viver na igreja. E aqui é comunidade local só, não é dentro da igreja de Cristo. Eles usam o cristianismo como uma fachada, como um clube social,
Ou às vezes por mero costume. Foi criado dentro da comunidade, vem vindo, vem vindo. A palavra entra e sai. Encontra um solo rochoso, a semente cai sempre em terra dura. E as aves dos céus vêm e roubam. O que eu posso dizer para vocês, queridos, é que o amor ao mundo é oposto ao amor a Deus. Você pode até me dizer, mas eu não estou fazendo ninguém tropeçar, não. A vida é minha, eu faço o que eu quero com ela. Que? A vida é sua, você faz o que você quer com ela? E você está convivendo aqui no meio? Se vendendo como cristão para o mundo? E o testemunho para os que estão lá fora? E a falta de coerência com aquilo que você diz acreditar? Fala que é do Senhor, mas vive na prática do pecado. Que testemunho você está dando para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus pais, para os seus avós? O cristianismo não é brincadeira, queridos. Se alguém aqui, que me ouve aqui, ou um dia vai ouvir essa mensagem, estiver vivendo uma vida com um pé em cada canoa, ou for um perseguidor professo, um ateu, a palavra que eu posso dizer para você é: arrependa-se dos seus pecados e volte-se ao Senhor enquanto há tempo. A nossa vida é um sopro. Hoje estamos aqui, com o nosso coração batendo, com a nossa saúde em pleno vigor, mas não é porque somos jovens que a morte não pode bater às nossas portas. Recentemente, tivemos um casal saindo daqui, sofrendo um acidente. A moça perdeu, o rapaz perdeu sua filha, até não sei se ele está aqui, não consigo ver agora. Perdeu sua esposa, jovens, mais jovens que muitos de vocês, e a vida se foi. Se você está me ouvindo, é hora de se arrepender. É hora de você se voltar para o Senhor. E se você está ouvindo essa mensagem, saiba que é a misericórdia de Deus que fez ela chegar no teu ouvido. Porque a morte podia ter vindo e você não ter ouvido essa verdade. Mas agora que ouviu, você é indesculpável diante do Senhor. Que seu joelho se dobre diante do Senhor e clame misericórdia. Assim como um dia eu me dobrei diante do Senhor clamando misericórdia, porque eu entendi o tamanho do meu pecado, o tamanho da abominação e da ira que deveria cair sobre mim, mas que caiu sobre o Filho. Eu vi o quanto o Senhor ama. Miserável homem que sou. O tempo de misericórdia é hoje, meus irmãos. Não esqueçam disso. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Dito isso, nosso Senhor Jesus segue ensinando seus discípulos. E aqui ele entra na segunda lição que temos nessa passagem, que é repreendendo um irmão para que haja cura. No versículo 3 do capítulo 17 de Lucas, diz assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Jesus, irmãos, inicia esse verso com uma advertência importantíssima, que muitas vezes a gente sai correndo e passa por cima dela. Ele fala assim: acautelai-vos, tomem cuidado. Mas tomar cuidado com o quê? Queridos, esse cuidado que o Senhor Jesus pede para nós, ele é vital para que nós não sejamos arrogantes na maneira de lidar com o perdão. Não sermos presunçosos. É preciso amar o próximo como a nós mesmos. É preciso a abdicação da sua própria razão. Não importa se você está certo ou errado nessa história. O discípulo de Cristo deve abdicar das suas vontades. E o caminho para que isso ocorra é negar a si mesmo. Jesus diz, lá em Mateus 16, abre a sua Bíblia, Mateus 16, no verso 24 e 25. Mateus capítulo 16.
versículo 24 e 25, diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Debaixo dessa verdade e dessa cautela, o verso segue. E Jesus nos ensina que o confronto é necessário para que haja restauração. Quantas vezes nós ignoramos isso? Empurramos a sujeira para debaixo do tapete. Nunca mais toca naquele assunto, mas o problema segue lá. Exalando um mau cheiro. Você corta a volta daquilo. Tenta calar-se sobre o assunto. E eu relembro vocês que o silêncio, ele não é sinônimo de perdão. Se você teve um problema com o irmão, vá em frente e resolva este problema. Deixe de ser covarde. Isso eu falo para mim, tá? Isso eu falo para mim. As feridas, para elas serem saradas, irmãos, elas não podem ser tapadas. É preciso ventilar. Se você sofrer um acidente e ralar toda a sua pele e colocar um monte de faixa sobre aquilo, aquilo vai começar a apodrecer. Assim é com a falta do perdão. Jesus nos ensina a encarar o problema de frente. Se o irmão pecou contra ti, vai até ele e repreende. Mostra a ele nas escrituras que ele errou, para que não seja um milindre seu. Veja se de fato a escritura condena aquela ação. E vá a esse irmão no intuito de ganhá-lo. Vá até esse irmão encharcado de amor. Amor ao Deus que te perdoou e amor a este irmão que te feriu. Nós estamos falando de um pecado de um membro do corpo contra outro membro do corpo. E se isso não for resolvido entre os dois, daqui a pouco o corpo inteiro começa a sentir. É como se eu tivesse batido o meu dedo na quina na hora que eu estou saindo daqui. Eu quebro o meu dedo do pé. Eu vou começar a manquitolar. O meu joelho vai começar a sentir dor por conta do descalibro de peso que eu vou estar colocando em uma perna e na outra. O quadril vai começar a sentir dor. A coluna vai começar a sentir dor. Até a minha cabeça pode doer. Assim é quando algo que aconteceu entre duas pessoas numa comunidade local não é resolvido. O problema pode ir fedendo. E o que era pequeno começa a ficar grande. E o Senhor nos chama a resolver essa situação. Cumprida então essa etapa da repreensão, entra então o objeto principal de tudo isso, que é o quê? Perdão. A repreensão, ela existe com um único propósito. Para que nós possamos perdoar. E numa fração milesimal, desfrutar o que foi o perdão do Senhor para a nossa falta. Para com o nosso pecado. Com o perdão que nós fomos perdoados por Deus. Lá na morte de Cristo, nós devemos perdoar o nosso agressor arrependido. Então o arrependimento, quando ele ocorre, ele mostra que de fato, aquele irmão é um irmão. Se você vai e mostra nas escrituras e não tem arrependimento, significa que precisa de um trabalhar do Senhor na vida daquele irmão. Ele não entendeu quão miserável ele é. Entramos então no terceiro tema, que é sobre o perdão ilimitado. No versículo 4, assim diz o Senhor: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Irmãos, estamos sendo purificados pelo lavar da palavra de Deus, da nossa maneira de viver. Nós vamos errar. Nós fomos salvos em Cristo e estamos sendo trabalhados até o dia da nossa redenção, o dia que o Cordeiro virá nos buscar. Os ensinamentos bíblicos, o convívio com a comunidade, com o povo de Deus, ele vai evidenciando que nós temos muita coisa para ser tratada em nossas vidas. Pare de se achar que você é o bom. Nós cremos que o Senhor está trabalhando na santificação da sua igreja. A revelação de quão indignos somos, de quão pecadores nós somos,
e de quão grande foi a graça que nós recebemos, vai nos deixar em pé de igualdade com esse agressor. Está todo mundo no mesmo pé de igualdade. Você não é melhor que ninguém, eu não sou melhor que ninguém. Eu não posso não perdoar alguém arrependido. O Senhor não mediu esforços para perdoar você. O Senhor pagou o preço mais caro para perdoar você. E quando aqui no texto está falando até 7 vezes, em outra passagem Jesus vai falar de 70 vezes 7. Jesus não está preocupado com o número em si, ele está preocupado com a parte de ser ilimitado. Pensa uma pessoa, aqui ó, Felipe e Claudinha, casaram agora. O Felipe consegue errar 7 vezes a mesma coisa com você? Consegue, Felipe? Então multiplica por 70, então, Claudinha. É muito difícil que isso ocorra. E Jesus exagera para mostrar que nós temos que perdoar. Para aqueles que foram perdoados pelo maior dos perdões, não existe a possibilidade da gente não perdoar, meus irmãos. O perdão em si, ele não é algo natural. Não vou lá e perdoo, mas é o Espírito Santo que habita em nós, que nos capacita a exercitar o perdão. E aí entramos no quarto ensino. A força motriz do perdão e do viver cristão é a fé. Versículo 5 diz assim: Então disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Diante dos ensinos aqui, fica extremamente claro para nós que os discípulos querem viver tudo isso. Como que eles vão ter esse viver cristão? Então eles falam para o Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. E aí eu vou abrir um parênteses pequeno. O que é fé, irmãos? O que é fé? A palavra nos fala. Eu vou passar por textos rapidamente aqui, você não precisa abrir sua Bíblia. Em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, diz que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Nós vivemos em uma viva esperança, uma certeza de que acontecerá. Mas como que eu posso obtê-la? Eu consigo comprar isso? Efésios 2. No capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ora, a salvação e a fé é um dom de Deus, é um presente que o Senhor nos dá. Mas Guilherme, mas por onde que ela vem? Romanos, capítulo 10, versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É aqui, como igreja, nos nutrindo pela exposição da verdade, pela exposição das Escrituras. E é por isso que você tem que estar com o seu ouvido bem atento. Em que coxo você está comendo? Que tipo de pregação você está ouvindo? Que tipo de pregador você admira? Não é pela boa retórica que você tem que se impressionar. Você tem que se impressionar e verificar se aquele pregador ele é fiel ao texto bíblico. Se ele é fiel às Escrituras e não à sua própria vontade. Ou às paixões do mundo. Ou tentando conformar as Escrituras para uma nova realidade como se ela tivesse que ser atualizada. Fique atento quanto a isso. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. No ensino de Jesus aos discípulos, ele fala que eles precisavam ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Uma das menores sementes, não sei se alguém já pegou na mão uma sementinha de mostarda, mas é pititiquinha. Uma fé tão pequena como essa, seria capaz de tirar um pé de amora de um lugar e colocar ele no mar. A amoreira, como curiosidade para vocês, ela tem uma raiz tão densa, tão penetrante, que estudiosos falam que ela poderia durar até 600 anos na terra. E Jesus fala que é possível arrancar essa amoreira e plantar ela no mar. Você já viu um pé de árvore no mar? Jesus está falando que a fé opera milagres. Por menor que ela seja, é preciso ter fé.
É preciso que você tenha contato com as Escrituras, com o Evangelho verdadeiro. É preciso que você esteja em Cristo Jesus. E aí sim, teremos fé. Irmãos, quanto mais andarmos com o Senhor, quanto mais lermos a sua palavra, quanto mais orarmos, mais conformados à vontade de Deus nós estaremos. Nós temos em mãos as Escrituras Sagradas que reis, que profetas almejavam tanto ter. Nós temos aqui a palavra de Deus. O Criador do universo deixou por escrito aquilo que nos séculos passados era obscuro. Ele revelou em Cristo Jesus. E pelo trabalho dos apóstolos, e pelo agir do Espírito Santo, tudo isso foi concatenado na Bíblia Sagrada. E nós temos o privilégio de desfrutar dessas verdades a hora que nós queremos. Você tem a palavra do próprio Deus na tua mão 100% do tempo que você quiser. Você tem noção do privilégio que é isso, irmão? Eu não tenho. Porque se eu tivesse, eu ia ler mais a palavra. A palavra de Deus é a espada. É a ferramenta que todo crente deveria saber manejar muito bem. Tudo que era necessário ser revelado para nós foi revelado. Tem coisa que nós não sabemos, é verdade, mas não importa. Então para de rachar fio de cabelo com o que não foi revelado aqui. O Criador do universo se fez revelado a nós. Essa escritura aqui, ela é inerrante, a propósito. Ela é infalível. E ela é atual. Aqui estão as verdades de Deus. Não tenta conformar o seu pecado, achando que você precisa reformar isso daqui. Isso é uma heresia. Meus irmãos, nós precisamos clamar para o Espírito Santo para que Ele revele a nós essas verdades incutidas nas Escrituras. Para algo que vai muito além da teologia acadêmica. Eu sei que muitos aqui, e muitos que já passaram por aqui, acabam se debruçando no academicismo, na busca pelo saber. E a ortopraxia? E o viver cristão? Que é o que esse texto está trazendo de ponta a ponta. Pela vida de Cristo, meus irmãos, pela graça de Deus e pela fé, o viver cristão ele vai fluir de dentro para fora nas nossas vidas. Eu gosto demais de lembrar que nós somos um ramo enxertado na videira. Nós fomos colocados em Cristo Jesus lá no Calvário, e por conta desse enxerto, nós estamos ligados para sempre na árvore da vida. Adão e Eva podiam ter desfrutado da árvore da vida, mas eles preferiram a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas nós que cremos em Jesus, nós fomos colocados nele para vivermos eternamente dependendo dele. Todo bom fruto, toda fé, toda boa seiva virá do tronco e da raiz que é Cristo Jesus. É por isso que eu, que era um galinho morto, fui colocado em Cristo Jesus no Calvário. E sobre nós não há mais nenhuma condenação. Nós só podemos produzir santidade se nós tivermos nascido de novo. Eu vejo muita gente tentando colocar o carro na frente dos bois, tentando produzir salvação por força, por braço. Misericórdia. Isso é vivendo o engano da religião, que põe peso, que põe cabresto. Nós precisamos, meus irmãos amados, crer no evangelho da graça de Deus, onde Ele faz a obra do começo ao fim. Sem o novo nascimento não existe santificação. Você está entendendo? Se não nascer de novo, todo o ensino para a igreja sobre santificação não vale para essa pessoa. Porque importa nascer de novo. A santificação é a continuidade da obra do Senhor na nossa vida. O Senhor vai nos pôr a cooperar com Ele, sim. Nós não vamos ficar de braço cruzado depois de sermos
termos sido nascidos do alto, aí sim nós vamos caminhar na santificação, por conta da vida de Cristo em nós. Porque Ele nos colocou em Cristo. E só porque nós estamos em Cristo que nós podemos andar nas boas obras que o Pai, de antemão, preparou para nós. O viver santo, o bom fruto, só vai existir naquele ramo que estiver enxertado na videira, estiver enxertado em Cristo. Que essa verdade tire de você todo o peso maldito da religião, que tenta colocar um cabresto que não tem nas Escrituras. Isso é farisaísmo. Esse problema aconteceu e Jesus condenou e colocou um monte de ai para esses, que acrescentam mentiras às Escrituras Sagradas. E se alguém não ainda entendeu o que eu estou falando, abra sua Bíblia em João, no capítulo 15, versículo 5. Aqui é a palavra de Jesus. Assim diz o Senhor Jesus: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Em Cristo, meus irmãos amados, reside a plenitude do viver cristão. Nós precisamos morrer e estarmos em Cristo Jesus. E a Bíblia fala que isso aconteceu 2000 anos atrás. Que o corpo do pecado foi destruído. E que hoje nós não mais servimos o pecado, mas servimos ao único que é digno de nos rendermos diante dele. Com a revelação do Espírito Santo sobre quem éramos, sobre onde estávamos e sobre qual seria o nosso futuro, não nos resta nenhuma outra chance, depois do Senhor revelar isso para nós. Para nós nos resta agora simplesmente colocar nossa boca no pó da terra, por conta dessa salvação maravilhosa que nós ganhamos. O coração daquele que foi alcançado, que teve a lama removida dos seus olhos, é um coração grato, é um coração que deseja servir, porque nós fomos amados por um amor que é simplesmente indescritível, um amor incondicional. Nós fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O Pai entrega o seu Filho para morrer por mentirosos, por ladrões, por prostitutas, pelo Guilherme. O preço mais alto foi pago para te pagar, para te tirar da mão do maligno. O preço mais alto foi pago para te lavar do pecado. E hoje, quando o Senhor olha para você, que crê em Jesus Cristo, Ele não vê mais as manchas do pecado, mas Ele vê o sangue do Filho dele que cobriu multidões de pecado. Esse é o Evangelho da graça de Deus. O Senhor fazendo tudo para quem nada merece. Nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. E agora não nos resta outra coisa a não ser genuinamente servirmos a esse Deus com um coração contrito, com uma fé operosa, gerando frutos porque estamos em Cristo. E a vida de Cristo em nós produz bons frutos. E sobre o viver que agora temos, vivemos no Filho. E Jesus propõe então uma parábola. E entramos neste momento no nosso quinto ensinamento: viver para servir. No versículo 7, faremos a leitura até o 10. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepare-me a ceia, cinge-te, serve-me, enquanto eu como ou bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis,
porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Essa parábola do servo inútil nos ensina muito sobre humildade. Jesus toma o exemplo de um servo que tem uma missão clara no seu dia: servir o seu Senhor. Seja na lavoura, na guarda do gado, nos cuidados domésticos, esse servo tem uma função clara e específica que já foi pré-ordenada pelo seu Senhor. Não cabe a este escravo sentar na mesa para argumentar com o seu Senhor sobre o que ele concorda e o que ele não concorda que deve ser feito. E a este Senhor não lhe cabe agradecimentos constantes para este servo, pois se trata de uma relação habitual, de servo e Senhor. Ou por acaso você lá no seu trabalho, seu chefe fica te agradecendo toda hora por você ter feito o que ele está te pagando para fazer? Claro que não, senão vocês nem trabalhariam. Foi combinado alguma coisa com você. A relação é de submissão. Você faz porque deve ser feito e ponto. Cabe a você executar sem ficar murmurando, porque você aceitou aquele salário. Você aceitou aquela vaga. E agora então, você precisa ser um servo fiel, um servo diligente. O servo do texto que nós lemos, ele sabe quais são as suas atribuições, ele sabe quais são as suas atividades. Ele vai lá e as cumpre até o fim. Só depois disso vem o descanso. Só depois que ele vai sentar à mesa para se alimentar. Depois do patrão dele terminar de comer, aí sim é a hora dele sentar à mesa. Jesus usa um exemplo corriqueiro daquela época. Essa relação de servo e escravo. E Jesus aqui, ele não tinha o propósito de chancelar um regime escravocrata. Ele usou uma cena do cotidiano, e o foco em si da passagem não é nem o Senhor, mas sim o comportamento do servo. E o ponto que Jesus não está apoiando e chancelando um regime escravocrata é que ele veio para servir. Jesus veio para servir. Jesus lavou o pé dos seus amigos. Jesus veio para resgatar ovelhas perdidas. E é válido lembrar que esse regime de servo e senhor do Novo Testamento não é como aquele que nós aprendemos da escola do Brasil colonial, onde era agressão sobre agressão, prisão sobre prisão, uma relação baseada em açoites. Era um pouco diferente o modelo. Então Jesus veio para servir. Mas ele usa um exemplo do cotidiano. E Jesus, nessa passagem, ele quer que seus discípulos reflitam sobre a humildade e trabalhem na obra que eles foram comissionados a cumprir. Não fazendo o trabalho esperando alguma coisa em troca. Até porque nós já sabemos e nós já recebemos a maior bênção de todas, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o Senhor Jesus chama os discípulos e mim e a você para que nós trabalhemos arduamente naquilo que nós fomos chamados. A vida dos filhos de Deus é um eterno ato de servir. Servir o quê? Servir para o avanço do reino de Deus. O propósito de termos sido salvos e da última trombeta ainda não ter tocado é porque o evangelho precisa expandir. E nós somos os chamados para sermos os cooperadores. Nós somos chamados para ser aqueles dutos que canalizam a água viva, que anunciam Cristo Jesus, que vivem uma vida em coerência com as Escrituras, para você, se necessário for, abrir a tua boca, porque você pode ganhar o teu próximo simplesmente com a tua forma de viver. Nós não somos aqueles que geramos escândalo no mundo. Nós precisamos viver, amados irmãos, para servir ao nosso Senhor. Porque foi esse Senhor que por nós Ele tudo suportou. Absolutamente Ele tudo suportou. E servir para nós o Senhor deve ser um deleite. Deve ser uma delícia servir ao Senhor. E eu concluo
com estas últimas palavras, tentando resumir tudo aquilo que aqui foi dito. Nós, os que somos nascidos do alto, não vivemos para fazer um irmão tropeçar. Muito pelo contrário. Nós devemos viver com diligência, buscando ganhar os irmãos quando estes pecam. Nós devemos encarar os problemas de frente, é o que esse texto nos ensina. Sabendo que a verdade bem colocada e com amor, nós podemos ganhar aquele irmão, ajudá-lo na sua jornada de santificação. Cabe a nós perdoar sempre o agressor arrependido, porque com o perdão ilimitado, um dia eu e você nós fomos perdoados, sabendo que o Senhor nos leva pela vida de Cristo em nós, por meio da fé que Ele mesmo nos dá, vivermos uma vida de obediência aos seus mandamentos. Nós vamos caminhar em santidade com a vida de Cristo em nós. É o Senhor, é a fé que Deus nos dá, que nos leva a sermos obedientes. De forma alegre e não arbitral, nós vamos servir ao Deus vivo por toda a eternidade. Eternidade essa que Ele nos deu por conta do perdão imerecido que ganhamos em Cristo lá no Calvário. Que pela graça do nosso Pai, nós possamos ser pessoas humildes, servos humildes, inúteis em fazer a nossa própria vontade, mas úteis no cumprir do dever de pregar e anunciar o Evangelho a toda criatura. No dia que isso acontecer, a trombeta soará e o noivo virá buscar a tua igreja. E um grande banquete está sendo preparado pelo nosso Senhor. E Ele está preparando a sua igreja. Ele está limpando a sua igreja para que ela esteja com as vestimentas corretas para aquele grande dia. O Senhor continua trabalhando na sua igreja, na expansão e na santificação, até que chegue o dia que estaremos nas bodas do Cordeiro. Pai, obrigado por essa palavra que o Senhor nos concedeu nessa noite. Nós louvamos a Ti porque ela é viva e eficaz e mais cortante que uma espada de 2 gumes. Pai, obrigado porque, apesar de mim, o Senhor fala aos nossos corações. Obrigado porque Teu Espírito trabalhou na minha vida durante a preparação desse estudo. E o meu clamor é para que o Teu Espírito continue falando por meio dessa ministração. Abençoa a vida de cada jovem que está aqui, Pai. Abençoa cada família que está representada. Se alguém aqui tem algum motivo para se resolver entre irmãos, que eles tenham a coragem vinda do Senhor para resolver estes problemas. Que haja perdão, que haja restauração. Que os meus irmãos possam viver alegremente servindo a Ti, Pai. Não há fardo para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigado porque Jesus levou sobre si as nossas dores. Obrigado porque Jesus tomou sobre si o castigo para nos dar a paz eterna, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor nos amou de tal maneira. Abençoa a vida de cada irmão que está aqui. Recebe esse nosso último louvor e leve-nos em segurança para as nossas casas. É o que pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém.